Então, dando sequência às aulas a respeito de gametogênese humana, a gente tem aqui um esquema básico da gametogênese feminina, também chamada de ovulogênese, ovogênese ou oogênese, tá? Então, a gente começa aqui esse período dividindo as etapas da ovulogênese em alguns períodos que a gente vai marcar aqui cada um deles, né? Então, a ovulogênese, ela inicia-se lá no estágio embrionário, ainda quando a menina está no quarto mês de gestada. Então, ela vai produzir as células germinativas primordiais, né, que vão se multiplicar por mitose. Como sabemos, a mitose ela é equacional, então ela inicia-se com as células germinativas, chamadas de folículos, 2N, e por mitose nós temos aí outras células também, 2N. Esse período aqui, célula germinativa, período germinativo. Ele é chamado de período germinativo. Então, não é tão difícil da gente memorizar. Células germinativas, período germinativo. Vai ocorrer o quê? Mitose. É a mitose que vai multiplicar essas células. Em seguida, a célula, aqui a gente já tem uma setinha, né? Passando para o próximo período, que é o período de crescimento. Nesse período, a célula ela não vai sofrer divisão alguma. Ela simplesmente vai aumentar de tamanho. Então, ela deixa de ser ovogônia, de se chamar ovogônia, e passa a ser chamada de ovócito primário, ou simplesmente o ovócito 1. Esse ovócito 1, após adquirir o seu tamanho, chegar finalizado o período de crescimento, ele começa a fase de divisão a partir da meiose. Então, nós temos aqui o período de crescimento seguindo para o período de maturação. O período de maturação é bem interessante a gente salientar. O ovócito 1 vai entrar na primeira meiose, meiose 1. Só que tudo isso aqui está acontecendo ainda no estágio embrionário. Relembrando isso. Então, esse ovócito 1 se divide por meiose 1 e lá na prófase ele estaciona, ele para. Por quê? Porque aí esse bebê, ele vai se desenvolver, ele vai nascer, nasce a menina e o ovócito está lá. Nos seus ovários, já um número exato, praticamente, um número de óvulos que ela vai liberar durante toda a sua vida reprodutiva. Mas ela fica estacionada até a puberdade. A primeira meiose para na prófase 1. E fica assim, dessa forma, até que a menina chegue à puberdade. A partir da puberdade é que ela vai dar início à fase de maturação, a fase em que a prófase, a meiose 1 continua, é concluída a meiose 1, esse ovócito primário torna-se o ovócito secundário e, ao se dividir totalmente, essa meiose ela é desigual. O que isso quer dizer? Que uma das células formadas terá um volume maior de citoplasma, tá? E a outra célula, ela é quase que atrofiada, é chamada de glóbulo polar, o primeiro corpúsculo polar. Por que isso? Porque na gametogênese feminina, a meiose, ela vai dar origem a 4 células, porém, somente uma delas será o gameta. As demais formarão os glóbulos polares ou corpúsculos polares, que são células que vão se degenerar. Então, nós temos agora o ovócito 2. O ovócito 2
segue a meiose 2, porém, ele vai estacionar na metáfase 2. Então, ele entra na meiose 2, tem a prófase e a metáfase. E lá ele vai estacionar. A mulher, né, ou a moça, ela já vai ter a sua ovulação. Caso esse óvulo liberado seja fecundado, esse ovócito 2, quando liberado, for fecundado, ele segue a meiose 2, ele conclui a meiose 2, mas ele só vai concluir a meiose 2 se for fecundado. Então, e quando ele completa essa meiose, mais uma vez ela ocorre de forma desigual. Ela vai formar o segundo glóbulo polar, tá? Então, nós temos aqui, durante a fecundação, o completar-se da meiose 2. Aqui ao lado, a gente fez um esquema, né, do ovário, né, que é a gônada feminina. É no ovário que vai estar acontecendo todas essas etapas. Então, a gente tem aqui, visualizando, normalmente em livros de ensino médio, ou às vezes em algumas questões de vestibular, pode aparecer um desenho semelhante a esse. É importante que você faça o seu esquema no caderno. Então, a gente tem aqui as células primordiais, os folículos aqui representados. Então, a gente vê que ele passa pelo período de crescimento, tá? Em seguida, ele já vai passar para o estágio de ovócito 1, né? E fazer a primeira, e sofrer a primeira meiose. A gente observa aqui que a gente fez um glóbulo polar e o ovócito 1. Aos 12 anos de idade, até a primeira menstruação, esse ovócito 1 ele vai estar estacionado na prófase 1. Só tem que relembrar isso. Tá estacionado na prófase 1. A menina entrou na puberdade, ela vai receber influência de alguns hormônios que vão regular o ciclo ovariano, o ciclo menstrual, enfim. Aqui, o ovócito 1 entra em meiose 1, se torna o ovócito 2, que vai, tá? Segunda divisão meiótica, e ao final, né, do ciclo ovariano, a gente tem a liberação desse óvulo. O óvulo, na verdade, é só isso aqui que eu grifei de amarelo, né, o ovócito. Ao redor, a gente tem aqui um grupo celular que faz parte do próprio tecido do ovário. Então, quando se é liberado o óvulo, eles têm toda uma estrutura ao redor, que a gente chama de corona radiata, que são essas células aqui que lembram o Sol, né? Por isso que ele tem esse nome, de corona radiata. Mais para dentro aqui a gente ainda tem uma parte chamada zona pelúcida, que é como um tipo de proteção que esse óvulo vai ter. E somente aqui ao centro é que a gente tem o óvulo contendo o pronúcleo. Caso esse ovócito 2 seja fecundado, a gente fez aqui imaginando o espermatozoide chegando aqui, né, no óvulo. Ele vai reagir, né? Vai dar uma reação química a partir dos acrossomos quando conseguem chegar aqui na zona pelúcida. E isso dispara um efeito em cascata e o óvulo é formado, ou seja, ele vai completar a meiose 2. Após esse período, é que vai acontecer a união dos dois núcleos, ou seja, a cariogamia, que ao ser liberado, o ovário, ele sofre algumas modificações. Então, nós temos aqui uma formação de uma espécie de cicatriz, é minúscula, né, essa cicatriz. Porém, ela vai formar o chamado corpo lúteo. É como se fosse uma cicatriz de onde o óvulo saiu.
E esse corpo lúteo, ele é capaz de secretar hormônios. É isso, espero que essa videoaula tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês. Até a próxima!